Olá, olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Horizonte Espírita. Estamos dando continuidade ao nosso estudo da obra Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, com a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Gratidão a todos que nos acompanham, que assistirão em momento oportuno, posteriormente. Nosso abraço carinhoso por nos acompanharem nessas reflexões. Querida Amália, seja bem-vinda. Ô, Patrícia, que Deus te abençoe por esse trabalho, por essa iniciativa, que é de proveito para todos nós. Queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez estamos aqui e é com grande alegria, com grande prazer que vamos tentar passar a todos vocês os conhecimentos, né, da doutrina, do Evangelho, para que todos nós, juntos, possamos estudar juntos, como diz Emmanuel. E eu passo a Patrícia agora, para que ela faça uma oração inicial, e todos sejam bem-vindos. Sim, né, aquele nosso momento de acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. Então vamos agradecer, querido Jesus, nosso Mestre amado, nosso Pai de divino amor, nosso querido Criador, Deus nosso Pai, obrigada por esta oportunidade do aprendizado, oportunidade do encontro, corações que se unem, consciências que se unem no objetivo da transformação do conhecimento. Querido Jesus, nosso Mestre amado, obrigada por seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de misericórdia, de perdão. Esteja conosco, Senhor, através dos espíritos amigos, nossos mentores que nos acompanham em todos os trabalhos, em todas as tarefas, que possam nos intuir na melhor palavra, no melhor pensamento, e a todos que nos acompanham na abertura das consciências e dos corações. Agradecemos pela oportunidade, primeira oportunidade de servir e segunda oportunidade de aprender. Esteja conosco, Senhor, e assim iniciamos as reflexões do nosso encontro. Que assim seja. Assim seja. Patrícia, hoje o capítulo, queridos ouvintes, é o 8º capítulo já. Nós vamos falar sobre associação. Antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de dar um significado. Isso que eu achei nos dicionários. O que é associação? Associação é constituída pela união de duas ou mais pessoas que se organizam para objetivos sociais, públicos ou coletivos, sem finalidade lucrativa. Exemplo, APP, Associação de Pais e Professores. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Associação de Moradores. Associação de todos os tipos. Todos nós pertencemos a uma associação. Esse trabalho que nós estamos fazendo, se ele fala aqui que é uma ou duas pessoas, eu e Patrícia estamos fazendo uma associação sem fins lucrativos. E veja bem, vocês são os nossos associados. Para você pertencer a uma associação, você tem que ser um associado, mas você tem que se associar. Como todos vocês estão se associando conosco para ouvir as explicações do livro Pensamento e Vida. Mas o que é associar? Associar nos dá a ideia de reunir, de juntar, de fazer aliança. Nós estamos fazendo com vocês essa aliança. De criar uma conexão, de contribuir, conviver, acompanhar. Tudo isso significa associar. E o interessante é que Emmanuel compara a nossa vida com todas as associações que nós fazemos aqui na Terra. Então, ele diz o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos
as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Então, ele diz aqui que a associação está em tudo que nos cerca, mas em tudo mesmo. E que nós estamos sempre ligados a outro ser, pelas maneiras materiais e pelas maneiras espirituais também, como ele diz. Por quê? Nessa corrente de pensamento que ele diz, são as ideias que nós recebemos e que nós emitimos, né? Se a gente pudesse ver com olhos nus, a gente diz, tudo isso, então nós iríamos enxergar que, de alguma maneira, nós estamos nos associando a outros pensamentos num regime de comunhão. O que seria isso aqui? Num regime de compartilhar nossos pensamentos com outras pessoas, enquanto elas compartilham os seus pensamentos conosco também. E isso vai ser conforme a nossa afinidade, naquilo que você tiver mais afinidade. O Livro dos Espíritos, na questão 766, diz que a vida social está na natureza, pois Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu ao homem a palavra, eu diria o pensamento, a faculdade de andar, de falar, né? E outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, já se sabe que o homem não vive só. Olha, ele, para começar, ele não nasceu por si mesmo. Teve que ter um pai e uma mãe, né? Teve que ser alimentado, ser tratado quando pequenino. Então, essa coisa de falar que não preciso de ninguém, isso é o maior equívoco que um ser humano pode dizer. É o que eu sempre digo. No seu cafezinho da manhã, na sua xicrinha de café pequenininha, quantas associações que foram feitas para aquele cafezinho chegar à sua mesa. E você vai olhar e falar, não preciso de ninguém? Todos nós precisamos de um dos outros. E isso está na lei natural que o nosso Criador nos deu. Quando ele diz assim, a associação mora em todas as coisas, o que eu acabei de falar, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Quantas associações que nós vemos serem criadas, inclusive os templos religiosos que a gente frequenta, é uma associação, né? Sem lucro, sem lucro. O que você der para o seu templo religioso vai ser assim investido, talvez em obras de caridade, outras necessidades, mas a gente não visa lucro daquilo. Bom, certas religiões, não sei, mas a nossa não. Nunca visa lucro para estar ali como profitente de fé mesmo. Então, quando ele diz isso, realmente, todos nós estamos interligados, seja pela maneira material, física, seja pela maneira espiritual. Olha, ele fala também, que eu enxergo isso nessas entrelinhas, que a natureza, o homem, os animais, a atmosfera que nós respiramos, tudo faz parte da nossa vida. Sem isso, o homem não conseguiria sobreviver. Mesmo aquele ermitão que vai lá para um lugar bem isolado para não ver ninguém, ele vai precisar se alimentar de alguma coisa. Se não vai fazer a sua comida, ele vai precisar de um fruto, de uma árvore daquele local. Ele vai precisar lavar a sua roupa, vai precisar da água, está respirando a atmosfera. Então, não se pode dizer que eu não preciso de ninguém, porque todos precisamos uns dos outros. É uma lei natural. E na questão 768, também, do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: nenhum, tem as faculdades completas. Pela união social, elas se completam uns pelos outros.
Agora você pensa assim, já pensou se eu tivesse para a roça plantar o trigo, colher aquele trigo, moer aquele trigo, fazer a farinha para o pão chegar até a minha mesa? Ia demorar o quê? Ia demorar quase um ano para você comer aquele pão. Mas juntando as forças, juntando as associações, você vai conseguir comprar o seu pão hoje e comê-lo agora mesmo, se quiser. Vê como tudo funciona? Tudo está interligado? E ele continua dizendo assim, que isso tudo é para assegurar o seu bem-estar e progredir. Então, daquela maneira que o homem plantava o trigo manualmente, precisando do animal, às vezes, para empurrar o seu arado, quando não tinha tudo isso, ele tinha que plantar com as próprias mãos, cuidar daquilo com as suas próprias mãos, já foi desenvolvendo, já foi progredindo. Hoje estão maquinários impressionantes que planta, colhe, debulha tudo aquilo. Isso é progresso, gente. E continua ele dizendo, por isso, tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Aí dá para você entender? Nós precisamos uns dos outros. Deus fez os seus filhos para interligarem-se uns aos outros, ambos crescerem e, é claro, para convergir para um mesmo tom, perdão, um mesmo ponto, que é o nosso Criador, né, Patrícia? Sim, verdade, Amália. Ele fala muito bem aqui, né? E você trouxe para nós, porque o título do capítulo é Associação, né? E É, ele lá no capítulo 3, que era o título Cooperação, Emmanuel fala, né? Você está falando agora para nós que não vivemos sozinhos. Realmente, nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros, né? Você deu o exemplo do ermitão, aquele que está lá sozinho na montanha, ele está ali, mas ele não está sozinho, vivendo sozinho, né? Ele está, assim, fisicamente sozinho, né? Mas ele está precisando do mundo ali para ele. E aqui dentro do capítulo, associação, nós vamos ver o que Emmanuel vai dizer para nós, que mesmo aquela pessoa que esteja ali isoladinha, né, fisicamente não tem convívio com outro, semelhante com outra pessoa, existe uma associação que é muito importante, não é? Que ele vai dizer aqui para nós no capítulo. Então, a associação aqui não é só em relação à presença física, mas nós estamos falando, que Emmanuel vai trazer para nós, a mental, né? Associação mental também. E ele diz lá no capítulo 3, que é intitulado Cooperação, você falou dessa união, que nós precisamos de todo mundo, deu o exemplo do cafezinho, né? Para chegar ali na nossa xícara, de manhã a gente tomar nosso cafezinho, quantas mãos, quantas pessoas já trabalharam, né? Tudo que já aconteceu para que a gente tenha ali o nosso cafezinho, né? Como você falou. E Emmanuel diz nesse capítulo que a cooperação é o supremo ingrediente da ordem. Ou seja, isso no capítulo 3, né? Que nós já fizemos as nossas reflexões. E eu trouxe essa frase para nós hoje aqui. E realmente, né, é o supremo ingrediente da ordem, porque nós estamos aqui trabalhando uns com os outros, auxiliando uns aos outros, e dentro dessa associação que ele está falando para nós aqui dentro desse capítulo. Aí, seguindo nas palavras de Emmanuel, ele vai falar para nós sobre Demócrito, né? Demócrito, o sábio grego, que viveu na Terra muito antes de Cristo. Então, Demócrito é chamado também Demócrito de Abdera, porque sempre chamavam a pessoa pela cidade, né, que ele nasceu, igual Paulo de Tarso, né, porque nasceu na cidade de Tarso, esse costume aí bem antigo, né. Então, Demócrito, aqui fazendo a minha pesquisa, ele foi um filósofo pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates, né, lá da Grécia Antiga. Ele sistematizou, ou seja, ele organizou, né, esse sistema do pensamento atomista, ou seja, do átomo. Olha só, né, bem ali antes de Cristo, ele já estava falando do átomo. Então, ele dizia nessa premissa dele sobre esse pensamento atomista, que tudo que existe é composto
por elementos indivisíveis, que nós sabemos que são os átomos, não é? Bom, então Emmanuel diz para nós que o Demócrito, esse sábio grego que viveu na Terra antes de Cristo, então ele assevera o quê? O que ele define nesse pensamento dele? Que os átomos, invisíveis ao olhar humano, né, nós não conseguimos enxergar, agrupam-se à afeição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Em capítulos anteriores aqui, a gente já comentou, né, sobre isso. Esse átomo, esse agrupamento, né, de que é formado tudo, tanto o nosso corpo físico, o nosso mundo, né, a matéria que vemos, tudo isso é formado dentro desse, como ele chama aqui, desse agrupamento. E é interessante que ele fala a feição dos pombos, né? Ou seja, todo mundo acho que já viu pombo e qualquer outra espécie de passarinho, né? Quando tem ali o comedouro, né? Eles ficam ali todos grudadinhos, né? Comendo aquele alpiche, aquela comida que tem para eles. Mesmo o pombo, né? Então, a afeição dos pombos, a cata de comida. Então, estão ali, ó, grudadinhos, né? A cata de comida. E isso acontece com os átomos, é isso que ele está falando, esse agrupamento dos átomos. Então, nós sabemos que tudo é formado por uma mesma substância, por uma mesma essência. E esses átomos estão nesse trabalho, né, dessa fórmula, dessa associação. E é isso que ele diz para nós, Demócrito. E Emmanuel vai explicar um pouquinho para nós em relação a tudo isso. Então, ele fala que a partir desse pensamento, né, de Demócrito, dos átomos, começamos agora a penetrar a essência do microcosmo. E, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, os átomos, no átomo, entregue à nossa perquisição, ou seja, a nossa investigação, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função do centro vital, e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Então, nós sabemos que nossa Via Láctea, né, como nossa galáxia, que é chamada Via Láctea, como que nós estamos aqui situados, né? O Sol e os planetas orbitando entre si e em volta do Sol, né? Já não é mais aquela ideia da Terra ser o centro do universo, né? Nós sabemos que já não é, isso já caiu há muito tempo por terra. Então, o planeta, é o Sol, melhor dizendo, e os planetas ali gravitando, existe uma força, né, segurando aquilo ali, fazendo aquela gravitação acontecer. Então, Emmanuel diz que a gente está saindo desse macrocosmo, que é o que a gente está falando do Sol, dos planetas em torno, para o nosso microcosmo, né, que já são esses átomos. Então, ele fala que os sistemas, nós temos em nós, vamos dizer assim, podemos dizer assim, um sistema solar em miniatura. Porque os nossos átomos estão ali em volta, né, formando ali os elétrons, os prótons, estão gravitando ali. Então, ele diz, esse olhar microcosmo. Mas por quê? Ele vai trazer as explicações da necessidade desse entendimento, né? Aí ele diz, no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos, que é o que eu comentei agora há pouco, na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Mas o nosso átomo, aquilo que nos forma, nós temos esses pequenos sóis. Ele faz essa comparação, né? Emmanuel sempre faz essas comparações para a gente compreender melhor, né? Formando a nossa essência. Formando a nossa essência. Então, ele está falando da associação, como a Amália trouxe para nós agora. Ele está falando, se pudermos observar, se os nossos olhos pudessem enxergar todas as associações em que estamos situados, né, em que estamos imersos, né, nós enxergaríamos mentalmente, fisicamente, vibracionalmente, nós enxergaríamos essa união. Vamos pensar assim, esses feixes nos ligando uns aos outros, nós não enxergamos, né? Mas esse feixe de vibração. E ele vem dizendo, então, desse átomo e dessa substância, né, que nos forma e forma todo o universo.
para dizer que nós realmente estamos unidos, nós realmente estamos ligados dentro dessa criação. E essa criação nos une, né, por conta dessa vibração, dessa associação, dessa cooperação, né, que nós temos uns com os outros. Aí é interessante, ele vai trazendo, a Amália vai já discorrer aqui para nós mais um pouquinho, até o fim desse capítulo, como ele vai alinhando para que a gente possa compreender como essa associação se processa, né? E como ela se processa e qual a consequência disso tudo, né? Da gente viver dentro desse sistema de associação. Como que isso se processa em nós? Então, ele vem falando da associação, ele vem falando do nosso olhar, ele vem explicando o microcosmo, né, em relação ao macrocosmo, para dizer que a essência é a mesma, para dizer que a fórmula, vamos dizer assim, é a mesma, porque nós estamos todos incluídos nesta criação. E agora ele vai começar a falar para nós algo muito importante, que é relacionado à nossa forma de agir e o nosso pensamento. Não é, Amália? Sim. Ele diz o seguinte: assim também na vida comum, o que seria vida comum? É a nossa vida cotidiana, né? A nossa vida diária. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância. Ressonância. Ressonância, o que é ressonância? A sintonia daquilo que você está recebendo, com as correntes mentais, que são os pensamentos, as ondas de pensamentos, que respiram as almas que se assemelham. Quer dizer, você está recebendo através da ressonância, através da sintonia que você tem, com os pensamentos, as energias que estão sendo emanadas por outras mentes, mentes encarnadas e mentes desencarnadas. Emmanuel vai bater muito nisso daqui. Quando a gente pensa assim, Allan Kardec já foi adiante. E ele pergunta aos espíritos, na questão 89, e eles sobre essa coisa do pensamento. E os espíritos superiores respondem a ele o quê? Que em qualquer parte que estiver o pensamento, a alma aí está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, ou seja, uma característica da alma. Ah, então não adianta você pensar que a tua alma está aqui com você e teu pensamento está voando por aí. Não, a alma está junto, é ela que pensa. O pensamento é um atributo, é uma característica da alma, como o ouvido. O ouvir é uma característica do ouvido. Sem ter ouvido, a gente não vai ouvir. Sem ter olhos, você não vai enxergar. Então, pensamento é atributo da alma. Aí nós pensamos assim, meu Deus, se é tudo isso, então o que eu estou pensando? Que tipo de pensamento que eu estou emitindo ou estou recebendo? Que de repente você está bem tranquilo, fazendo até alguma atividade, mas o pensamento está ágil. Você não fica lá no limbo dos pensamentos sem pensar nada, não. Ele está agindo. E aparece um pensamento tão suspeito. Você para e fala, por que eu estou pensando isso agora? Você sintonizou com algum pensamentozinho que vem ali na sua mente, mas você vai aceitá-lo se você quiser. Depende da sua vontade. Lembra da vontade que vai consultar os seus assessores para ver se você aceita pensar daquela maneira, porque ele diz aqui, olha, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, você está absorvendo coisas que você pensa. Mas esse pensamento não é meu. Mas então alguém está sugestionando por algumas pequenas fraquezas suas, ou por pequenas bondades também, os bons pensamentos ou os maus pensamentos.
Pode ser que ontem você deitou pensando, nossa, eu preciso ajudar aquela família que está em necessidade, e você se esqueceu. Dorme, se esquece, levanta, vai cuidar das suas atividades, mas tem aqueles anjos bons que sabem que aquela família está em necessidade, pode ser o protetor familiar daquela família. Não, eu vou ter que lembrar a Amália, vou ter que lembrar a Patrícia. Elas disseram que vai ajudar aquela família até agora, nada. Aí você fala, nossa, esqueci. Fulano está em necessidade. Já ligo para a Patrícia liga para um, liga para outro. Aí é uma corrente de pensamentos que entraram em ação. Em ação. Nele não ficou paralisado na minha mente, muito menos na mente da Patrícia. E ela liga de cá e eu ligo de cá, e de repente vai chegando coisa, e a gente pode ter a ação desse pensamento concretizado para aquela família. Entenderam como é que são as correntes de pensamentos? Um elo se junta a outro, tanto para o bem e quanto para o mal. Não se esqueçam disso, porque diariamente nós, assim, absorvemos pensamentos de toda ordem. Pensamentos elevados, pensamentos não tão elevados, pensamentos baixíssimos, e a gente ainda não está naquela pureza, naquele esplendor de evolução espiritual que nós gostaríamos de estar, com toda certeza. Aí ele diz o seguinte: é que sentindo, mentalizando, pensando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Quer dizer, quando você se propõe a pensar, a receber, a associar-se a um pensamento, seja ele bom ou mau ou neutro que seja, quer dizer, você se está sintonizando com as ideias e as emoções desse pensamento. Pode ser encarnado, pode ser desencarnado, e estão na mesma faixa evolutiva que você está. Talvez a gente já saiu dessa faixa baixinha um pouco. Estamos aqui, mas o importante é chegar aqui, chegar mais acima. Mas se for um bom pensamento, os departamentos vão ser consultados e a atitude começa a fazer efeito. Dura quando é um mau pensamento, que às vezes você fica ali sozinho remoendo aquilo, aí chega um, chega outro para aumentar. Pode ser que ontem você tenha ouvido uma palavra ofensiva e não tirou aquilo da cabeça. Mas por que fulano falou aquilo para mim? Eu não mereço aquilo que a fulana falou. Aí já vem na mesma faixa, é verdade, você não merece. Vai lá e diga umas boas para aquela criatura que ela merece ouvir. Chega mais um, chega mais outro, chega mais outro. E você, de repente, você se vê brigando sozinha, mas não sozinha. Os influenciadores estão ali te dando todo o embasamento, toda a força que eles possuem também do seu pensamento para você tomar atitudes impensadas, impensadas, porque você talvez estivesse aqui ontem, depois de ouvir algumas bobagens, você desceu. Desceu, sintonizou com aqueles que estão ali, ó. Gente, são correntes de pensamentos que a gente, emaranhados, que a gente já está ali no meio. Mas o pensamento é tão poderoso que ele consegue, assim, maravilhosamente, ir onde está o teu pensamento. Tua alma vai onde está aquele pensamento similar ao seu. Olha que interessante. Aí ele diz o quê? Que nós estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais. Nós, o dia inteiro, nós estamos ali brigando conosco mesmo, que às vezes não é conosco mesmo, é com dezenas de criaturas. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu não vou tirar satisfação com a fulana. Talvez ela tivesse num dia não muito bom, e eu não vou fazer isso, não.
Ah, mas você deveria fazer. Então vira aquela briga mental entre você, os pensamentos, os donos daqueles pensamentos, com você, se a vontade for boa, os assessores forem bons também, fala, não, coitada, vou deixá-la para lá. Olha, imediatamente aquele deleta. Aquele pensamento girou o dial, né? De sintonia, botãozinho de sintonia, e fechou, deletou. Deixa para lá. Eu não gostei mesmo, mas deixa para lá. Isso é diariamente acontece conosco. Atrair ou repelir um pensamento. É diariamente, nem de noite a gente descansa. Nem de noite. Ah, eu vou dormir, mas o teu pensamento está ágil. Ele não descansa, não, viu? Então, isso, a gente fica repelindo ou atraindo esses pensamentos conforme a nossa sintonia, é claro, né? Que se agregam, que se somam, né? Agregar é somar, aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhermos. Não falei do pensamento de ajudar a família, liguei para a Pati ligou para 400 pessoas, eu liguei para umas 300, e vamos unir as forças e ajudar aquela senhora, que está desvalida. Marido no hospital, isso aconteceu realmente. Marido no hospital, com filhos, e precisando de um lar, precisando de uma casinha para morar, não tinha nada, 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 nada. Não tinha um pano de prato, uma roupa de cama, uma toalha de banho, uma criança de 8 anos, que o maior sonho... Gente, é real isso daqui. O maior sonho daquela criança era ter um quarto para ela. Porque a moça, com a situação toda de vida, ela foi obrigada a ir morar com a mãe, que tinha não sei quantos filhos, e aquela criança, diz que o maior sonho da criança era ter um quartinho só para ela. Gente, nós batalhamos, batalhamos. Ela arrumou uma casinha, Deus proporcionou para ela um trabalho, e ela é uma pessoa de trabalho, e, graças a Deus, colaboram. Um deu um negócio, móvel, outro deu roupa de cama. Gente, pode ser usado, não precisa ser novo. Aquilo que você já... A gente costuma querer trocar toalhas de banho, né, Patrícia? Roupa de cama. Gente, o que não serve para nós, serve para tantas pessoas, vocês não imaginam. Aí vamos tirar tudo e vamos fazer a corrente. E essa mulher, nem da nossa religião era, tá? Você vê as bênçãos que essa mulher me enviava nesse telefone, é impressionante, é impressionante. É uma corrente do bem. Isso é uma palavra atual, hein, Patrícia? Corrente do bem. É uma palavra que é usada, graças a Deus. Bem, nós escolhemos essa direção, não foi, Patrícia? Fazer o bem. E se eu escolhesse, olha, aquele fulano viajou, vai ficar tempo fora, né? Eu já tenho aí uma moral um pouco deficiente. Não sou muito chegada ao trabalho. Aí vem, você está precisando de dinheiro, é claro, ninguém sobrevive sem dinheiro. Aí vem a sugestão, né? Vem lá, olha, fulano, eu já sondei aquela casa lá, ó, vai ficar vazia por muito tempo. Por que você não entra lá e pega um pouco de coisa que vai servir para você? Ô, gente, aí é difícil. Aí é difícil, porque tem pessoa que vai morrer ali de fome e não vai fazer isso, mas tem outros, apenas uma sugestãozinha já é uma lei para ele. Só que, às vezes, ele vai, entra, pega tudo que tem, a polícia pega ele, deixa numa cadeia, numa prisão, e o espírito? O espírito fica prisioneiro, por acaso? Não. Se divertiu somente à custa dessa pessoa. E os maus, eles não estão preocupados em te preservar da maldade, não. Presta atenção nisso, pessoal. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que interessante. Em qualquer atitude que você tomar, qualquer opinião que você der, você não está sozinho. Há sempre outros ao seu lado, te impulsionando, te empurrando para fazer aquilo. Porque realmente
nós nunca pensamos sozinhos. Eu estou aqui só com os meus pensamentos. Não. Dependendo do... Diga-me o que tu pensas, e eu te direi quem és e quem são as suas companhias. Não é assim, Patrícia, que a gente... O espírita tem esse ditado aí, ó. Esse axioma, um ditado. Diga-me o que pensas e eu te direi quem são as suas companhias. E o interessante é que Allan Kardec, ele fala sobre isso, pergunta sobre isso aos espíritos da codificação, na questão 459, e eles explicam o seguinte, que a influência dos espíritos sobre as nossas ações e sobre os nossos pensamentos é maior do que cremos, porque quase sempre são eles que nos dirigem. Paulo já não dizia que nós vivemos cercados por uma nuvem de espíritos? E tem uma coisa, Kardec fala que espíritos, ele não falou se é encarnado ou se desencarnado. São, sim, encarnados e desencarnados. Porque aquele lá que está pensando igual você gostaria, você está assimilando o pensamento dele também, está sendo sugestionado por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele falou numa rede social. Isso aí é um perigo que a gente vê na rede social hoje. Cada bobeira, cada besteira, cada bobagem sem tamanho. E para quem não tem um pouco de cultura espiritual, entra naquilo achando que é verdade. Cuidado, gente. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês assimilam. Porque nem tudo vem de Deus. Não é, Paty? Nem tudo vem de Deus. Olha o que ele diz aqui. Expressamos milhares de criaturas. E milhares de criaturas nos expressam. O que eu estou falando hoje para vocês, o que Patrícia vai falar, está falando também para vocês, nós estamos expressando não só os nossos pensamentos, é o pensamento de Emmanuel, é o pensamento das entidades boas, dos espíritos bons que existem, tanto encarnados quanto desencarnados, porque inspirando-nos a falar alguma coisa construtiva para vocês. Então, nós não estamos sozinhas fazendo esse estudo. Além de nós estarmos associados a vocês, nós também já nos associamos com Emmanuel, é claro, e com os espíritos que pensam da mesma maneira. Não é, Patrícia? Sim, com certeza, né? A gente pede muito auxílio deles também, né, Amália, para nós, para o nosso trabalho. Emmanuel vem dizendo que o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, a gente observa sempre ele falando que a vontade está acima de tudo isso, né? Que a nossa vontade, ela precisa ser bem dirigida, para que esses nossos desejos, que são aquilo que mostram nossos sentimentos, sejam bons, né? Que eles caminhem aí para o caminho do bem, como todos esses exemplos que a Amália falou para nós. Exemplos de escolhas através do nosso desejo, gerido pela nossa vontade. Né? Todos esses exemplos que ela nos trouxe. E isso é interessante, ele diz que esse desejo, ele gera a energia que consumimos. Olha só, o nosso pensamento é energia, né? Nós somos energia, nós recebemos energia, tudo isso através das vibrações e dessa associação. Então, aquilo que eu desejo, que é o que eu coloco, essa força, né, na minha vida, que é aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, ele vai gerar essa energia, essa vibração, e é ali que vai estar o meu coração, é ali que vai estar o meu sentimento, que pode estar sublimado ou pode estar inferiorizado, vai dependendo daquilo que eu estou buscando. Isso é a gente entender que não é o desejo, assim, de alguma coisa, eu desejo comprar isso, eu desejo fazer essa viagem, não, é o desejo que move a minha vida, é o desejo
né, assim, eu quero ser uma pessoa mais amável, eu tento compreender melhor o outro, ou eu não quero, eu quero sempre me vingar quando possível, né, é isso que Emmanuel está falando para nós, né, não aceito desaforo nenhum, né, então, são dois lados dessa moeda, mas tudo isso é gerado o quê? É a base de tudo isso, pela nossa vontade. Como o Emmanuel já falou muito, né, da vontade, ele vai sempre falar aqui da vontade. Quando nos detemos nos defeitos, agora ele traz algo muito sério para nós. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, né, o espelho de nossa mente reflete-os. Ou seja, quando a gente fica só observando, julgando, apontando as falhas dos outros, né, a atitude, a palavra, o jeito de ser, o que a pessoa fez, né, e falou, esse é o espelho de nossa mente reflete-os. Olha só, já de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Olha a associação aí acontecendo. Então, ele fala da maledicência, ele fala do julgamento, né, porque é algo que nós fazemos sempre, né, infelizmente ainda nós fazemos isso, né, nós somos esses espíritos ainda imperfeitos, né, a gente acaba em algum momento fazendo, né, da nossa vida, só que nós estamos fazendo, quando observamos o outro, nós estamos ali colocando esse nosso desejo, essa nossa energia, não é, que ele falou anteriormente, nesse outro, naquilo que o outro está falando, naquilo que o outro está fazendo, suas atitudes, sua forma de viver. E nós estamos, então, o quê? Nos associando a isso, assimilando tudo isso. Então, se é algo que eu não gosto, pode ser realmente que não seja a mesma conduta certa do outro, né? Mas eu só fico ali, naquele julgamento, naquele apontar, né, para aquela pessoa, a minha mente está recebendo, se associando com tudo isso, com essa vibração desse comportamento do outro, né? E ela vai espelhar. E olha só que perigo. Ele diz que isso vai fazer parte de nós, que é como um alimento que mais tarde vai se incorporar aos tecidos sutis da nossa alma. Olha só, ele vai incorporar aos tecidos sutis da nossa alma. Por quê? Porque nós estamos nos associando. Por isso, quando a doutrina espírita nos ensina, né, e a gente comenta, fala a respeito do perdão. O maior beneficiado, primeiro, né, podemos dizer assim, melhor dizendo, beneficiado do perdão é aquele que perdoa. Por quê? Porque ele está tirando, se livrando dessa associação mental, dessa vibração que ele se acoplou ali, né, tendo aquele sentimento. Então, quando a pessoa consegue relevar verdadeiramente, né, consegue esquecer assim, que a gente não esquece, né, mas perdoar mesmo, falar, não, deixa para lá mesmo, eu compreendi, eu entendi, e, né, vamos seguir a nossa vida. Olha que libertação que nós temos. Libertação mesmo, porque nós nos associamos àquela atitude do outro, aquela palavra do outro que nos feriu. E isso vai nos acoplando, isso vai inserindo na nossa alma, trazendo até doenças físicas, né? Bom, então isso aqui ele diz que incorpora nos nossos tecidos sutis da nossa alma. Agora, ele fala para nós que com o decurso do tempo, então vamos supor, nós temos essa conduta, né, de nos fecharmos, de julgarmos os outros, nós temos essa conduta, nosso olhar é esse em relação às pessoas. Então, se somos assim, com o decurso do tempo, nossa alma não raro, né, passa a exprimir, se expressa, pelo seu veículo de manifestação, que é o nosso corpo físico, é tudo que a gente expõe, né, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, ou seja, através da nossa palavra, através do nosso pensamento, através da nossa atitude, do nosso comportamento, nós vamos passar a exprimir tudo isso, né, expressar tudo isso, que já está alimentando a nossa alma. Então, através do corpo carnal, entre os homens, né, estamos encarnados, ou pelo corpo espiritual, após a nossa morte.
Então, aí vem o quê? As obsessões, né? Essas associações entre os desencarnados e encarnados. Nós estamos sempre nos associando às mentes espirituais. Como a Amália leu aqui anteriormente, né? Nós somos a soma de muitos. Nós nunca estamos sozinhos. Isso é tão importante que a gente observe, porque nós temos esses liames mentais, essas associações acontecendo a todo momento. Agora, que associação nós estamos alimentando? Para que a gente, ela entre, né, na nossa alma, como Emmanuel está falando. Que associação nós estamos alimentando? A associação do bem, igual a corrente do bem, né, que a Amália falou, ou essa associação deletéria, que vai utilizar aquilo que eu já tenho, que é meu, mas vai utilizar aquilo que eu já tenho, impulsionando mais ainda, me intensificando mais ainda, me dando mais esse desejo de seguir no caminho errado. E aí a gente facilmente cai, né, nessa armadilha da associação e se deixa levar. Então, isso é muito importante que a gente observe, né, nessa orientação de Emmanuel. Por isso que a gente sempre escuta, né, falar que tudo que aquilo que a gente julga no outro é aquilo que nós temos em nós. Nós estamos vendo no outro aquilo que nós temos. E é isso aqui tudo que Emmanuel falou para nós. É essa associação. Aí ele continua dizendo que é por esta razão, então, que geralmente os censores, né, que são os críticos, os julgadores, do procedimento alheio, acabam praticando as mesmas ações que condenam do próximo. Olha só, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, né, então a gente está ali só observando o mal do outro, absorve-lhe inconscientemente as emanações, nos associamos, recebemos toda aquela vibração, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Ou seja, todos nós somos falíveis, todos nós somos aqui encarnados neste planeta espíritos imperfeitos. Então somos muito assim suscetíveis, fáceis de sermos manipulados por essa associação. Então é importante que a gente compreenda que essa responsabilidade ela é só nossa. E essa associação é a gente que escolhe, através da nossa vontade, através desse desejo que a gente expressa para o mundo, né, através dessa vibração que a gente expressa e daquilo onde nós nos situamos. Então, quando nós fazemos assim, que a gente costuma às vezes, né, falar, eu agi dessa maneira, eu falei daquela forma, gritando, enfim, daquela forma difícil, né, com maledicência ou com palavras ferinas, porque o outro me acusou, o outro fez isso comigo, né? É culpa do outro. Nunca é culpa do outro. Nunca. É sempre responsabilidade nossa. E se a gente tem uma associação, se a gente está se associando mentalmente, por sentimento e vibração, com espíritos mais esclarecidos, com espíritos já buscando, né, a sua correção, buscando já um aprendizado, tentando ser diferente, isso vai nos fortalecer também para que a gente construa um caminho melhor. Mas somos soma de muitos, disse Emmanuel. Então, vai depender desse muitos, né, Amália, que estão aqui do nosso lado, a associação que Sim, nós estamos buscando. sim. Ele diz, Patrícia, que toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata uma sombra maior. Olha que interessante, Patrícia. Toda brecha, toda entradinha, toda fissura, rachadurinha que tem em nossa alma, basta para ter isso, para você sintonizar com um pouco da sombra. Você já vai estar registrando em você mesmo aquela sombra maior. E para essa rachadura aumentar, é 2 palitos. 2 palitos, aquilo lá vai aumentar, porque se você se compraz nesse pensamento que entrou por aquela frestinha, sabe uma frestinha num ponto assim
de madeira, que o sol está emitindo seus raios, mas o sol consegue passar por aquela frestinha? O mal também tem isso. Também consegue penetrar naquela pequenina abertura. Então, quando a Patrícia disse, tudo vai depender do olhar do ser humano, né, Patrícia? Patrícia falou desse olhar. E eu lembrei do Evangelho de Mateus 6, 22, 23, Patrícia. E Jesus escreve, Mateus escreve, perdão, que Jesus disse, que é um alerta para todos nós. A candeia do corpo são os olhos. Quer dizer, a lâmpada, né, do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, forem bons, perdão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Gente, isso foi Jesus que disse, não sou eu não. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso e será trevas, será sombra. Quando Jesus disse o teu olho, depende do teu olho, está dependendo do olho que vê, a vontade que vai ser acionada. Se o teu olho for bom, vai ter luzes ao seu lado. Mas se ele for mau, somente trevas, viu? Quando, uma comparação que ele vai fazer, qual o pequenino foco infeccioso, o ponto de infecção, que abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas em bolo pestífero, de imensas proporções. Um pontinho de infecção, às vezes você cortou o pé, furou o pé com prego, vamos, tá aí no quintal, varrendo, limpando, né? Furou o pé ali com um preguinho, isso aqui vai passar. O preguinho enferrujado, velho, é claro, tá todo contaminado, e você deixa. Passa uma pomadinha, alguma coisa, tá bom, isso aqui vai sarar. Mas quando chega amanhã, teu pé já está inchado. Por quê? Aquele pontinho de infecção tomou proporções tão grandes que agora você vai ter que buscar um médico para ver como vai debelar, como vai vencer aquela infecção, porque o pé já inchou, já está todo inflamado, e se deixar daquele jeito, o que vai acontecer? Corta. E, às vezes, toma proporções tão grandiosas, que não tem como mais debelar tudo aquilo. E antes que atinja outros órgãos saudáveis, o médico, então, faz o quê? Corta o pezinho, parte do pé, para debelar aquela infecção. Agora, ele compara isso, esse bolo pestífero seria aquele que reuniu tudo junto ali e muito contagioso. E tivemos o caso do Covid, né? Que era um bolo contagioso. E nós ficamos isolados, não podia se aproximar muitas pessoas, mesmo dentro de casa. Nós tínhamos que usar máscaras, ter todo o cuidado, toda a asepsia, para aquilo não contagiasse outras pessoas. E por quê? Porque era realmente perigoso. E ele compara isso com a maledicência, gente. Como a maledicência tem um poder maléfico de virar esse bolo pestífero, esse bolo contagioso. Por quê? Pode ser, falar mal dos outros é um foco de infecção moral. É uma infecção moral. Olha o que ele diz aqui. A maledicência pode precipitar-nos no vício. Quer dizer, falar mal dos outros pode te levar a criar um vício de só falar mal dos outros. Aí você fala mal de tudo. Fala mal do país, fala mal do governante, fala mal da prefeita, fala mal dos vereadores, fala mal da rua, fala mal do seu vizinho, fala mal da sua família. Vira um bolo pestífero, realmente. Você assimilou aquilo que Patrícia falou em sua alma. Está grudado ali na sua alma esse vício de falar mal de tudo, gente. Olha que coisa insana.
Aí você fala, nossa, eu não gosto nem de conversar com aquela pessoa, ela tem um jeito assim tão desagradável que eu me sinto mal perto dela. E tem, porque ali tem centenas, dezenas de espíritos que está te apontando o teu olho, que Jesus falou, não é um olho bom, é um olho mau. Olha lá, nossa, que vizinha, como ela sai, que roupa curta. Onde será que ela vai? Olha o procedimento. Às vezes a vizinha pegou uma carona, alguma coisa, nossa, saindo com todos os homens. Gente, isso existe realmente. Você vai assimilar dentro de você esse vício de falar mal de tudo. Tanto quanto a cólera, diz ele, sistemática, que nos arrasta, muitas vezes, ao labirinto da loucura ou às trevas do crime. Olha, a cólera, essa raiva constante, essa insatisfação com a vida, esse mau humor contínuo, isso leva-nos, gente, a uma desordem mental, leva-nos a não respeitar mais nada. Para você ninguém presta, todo mundo tem defeito, a comida não presta, a sua casa não presta, a sua esposa, o seu cônjuge, sua cônjuge não presta, todo mundo tem defeito. Você se vicia nisso, a falar mal de tudo e assim colerizar por qualquer coisa. Aí nós vemos crimes horrendos dentro do próprio lar, nós vemos crimes na rua, no trânsito, olha, gente, é uma coisa insana o tanto de crimes no trânsito que acontecem pela pessoa ser colérica. E naquele momento daquela exasperação, somando com outros e outros pensamentos, pratica atos impensados que mais tarde só lhe trarão dores e arrependimento. Então, minha gente, nós temos que lembrar que tudo que nos acontece é por conta de você mesmo. Você é responsável por tudo que lhe acontece, viu? Patrícia, eu acho que é a parte final agora, né? Sim. Então, Emmanuel fala aqui de tudo que ele relatou aí para nós, que pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, ou seja, quantas sejam as mentes espirituais, né, que concordem conosco. Olha só, potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, nós temos aqui duas realidades, duas responsabilidades, né? A primeira é de não nos associarmos a algo ideias, né, que não sejam boas, que as mentes nos sugerem, aqui ele fala, encarnados e desencarnados, né? E também de não sermos nós os causadores dessas ideias que não sejam boas, com as quais muitas mentes irão se juntar a nós. Então, nós temos esses dois lados. Então, só para dar um exemplo aqui, bem basiquinho, só para a gente compreender assim melhor, se nós estamos numa festa, numa reunião, que seja de amigos, familiar, o que quer que seja, e alguém começa ali a discutir com o outro, né? Discutir, já aumenta a voz, aí vem um outro também e já entra na discussão, vem outro. Quando você vê, tá a festa toda discutindo, ninguém nem sabe por quê. Porque entrou o quê? Nessa associação. Então, cabe a nós, que estamos naquele ambiente, ou entrarmos naquela associação e depois nós vamos ter a consequência daquilo que nós estamos emitindo, daquilo que nós falamos para alguém, ou até de uma agressão que possa vir a acontecer. Ou o quê? Não nos associarmos àquela confusão. Não nos associarmos a que aquelas mentes ali, as encarnadas que estamos vendo, as desencarnadas que estão presentes, estão
nos proporcionando. Então, são escolhas nossas, né? Nós podemos entrar na briga, na confusão, ou podemos nos afastar daquilo tudo. Então, seja assim, sim, não, não sua palavra. É isso que Jesus está falando para nós, né? É o que Emmanuel diz para nós também, porque tudo vai ter consequência dessas nossas ações, né? E desse nosso alcance, né? Daquilo que a gente vai buscar e daquilo que a gente está emitindo. É a associação que estamos envolvidos. Aí ele diz, estejamos assim procurando incessantemente o bem, né? Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz. Olha a associação que a gente quer, né? Nossa associação que a gente busca é com os cultivadores da luz. Então, para isso, nós precisamos o quê? Moldar a nossa vontade, os nossos desejos, né? E aquilo que a gente externa, dessa forma, a buscar, a conseguir essa associação com os cultivadores da luz. Então, precisamos modificar alguma coisa em nós, né? E nesse ponto, então, se refletirmos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, olha só, nós precisamos ter uma boa associação com todas as mentes, encarnadas e desencarnadas, que estejam buscando o bem, o aprendizado, a mansuetude, né, porque é isso que nós estamos buscando, se é que nós estamos buscando. E assim, quando conseguimos uma associação boa nesse sentido, né, já um pouquinho mais elevada, aquilo que nós vamos externar para o mundo, aquilo que nós vamos expressar, vai ser o quê? Atitudes mais benéficas, de bondade, né, de resiliência, de compreensão, a nossa mente com vibração de um pensamento melhor, a nossa palavra mais adequada, mais fraterna. Tudo isso vai se modificar em nós. Por quê? Porque é o que nós estamos buscando, faz parte da nossa busca, né, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, mas também nós estamos sendo auxiliados pela influência benéfica. E o contrário se faz da mesma forma. Então, para que a gente possa, como diz Emmanuel aqui, resolver o nosso problema de companhia, né, para termos uma boa associação, benéfica associação, nós precisamos incessantemente procurar o bem. O bem no pensamento, no sentimento, na palavra, na atitude, né? É procurarmos fazer o bem sempre, porque assim a gente vai nos ajudando, aprendendo, trabalhando, amando, perdoando, né? E é tudo aquilo que Jesus fez por nós. É o exemplo do Cristo, né, Amado? É o exemplo do Cristo por nós. Realmente, então, realmente, Patrícia, é o exemplo do Cristo. E eu lembro do que ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mais para frente a gente vai falar muito sobre isso também. Mas eu queria agradecer a presença de todos, desejar aí um começo de semana maravilhoso para todos vocês e convidá-los para que estejam novamente na próxima terça-feira conosco, e o assunto já será outro. Um abraço, fiquem todos com Jesus. Patrícia. Querida Amada, obrigada por estar aqui participando do nosso estudo. Obrigada a todos que nos acompanham também. Se gostou, por favor, curta, compartilha, não é? Pode fazer o seu comentário, deixa aí seu comentário para a gente ler. E nós agradecemos muito, que sua semana seja abençoada e até a nosso próximo encontro, né? Terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Querida Amália, um beijo a todos. Tchau, pessoal.